Olá pessoal! E aí, como vocês estão? Eu estou aqui para falar sobre um livro, sobre uma leitura que eu fiz em setembro, que me surpreendeu muito, porque eu só ouvia comentário negativo sobre essa leitura, de pessoas que não gostaram, que achou o livro enrolado e que não sei o que. Então eu já fui com a expectativa lá embaixo. Falei, bom, vou ler esse livro, mas a minha expectativa está lá embaixo, não vou me surpreender com grandes acontecimentos. Se tiver, eu vou ir lá bem baixinha assim, esperando nada. Então, foi um livro que me surpreendeu demais. E foi o do mestre do King, não é mesmo? Então, se acomode e venha me acompanhar essa resenha comigo. Bom, para quem não me acompanha no Instagram e não sabe que livro que eu li recentemente do King, eu venho mostrar para vocês que foi A Longa Marcha. E A Longa Marcha do Mestre King, escrito sob o pseudônimo de Richard Bateman, não sei como fala, mas foi escrito sobre o pseudônimo. Ele foi um livro que eu li no meu projeto, né, do King, foi o último livro que eu li desse projeto. E eu queria dizer que comecei a leitura com um pezinho ali atrás, fiquei pensando, né, de acordo com os comentários, ele era um livro entediante, um livro devagar, um livro que só enrolava e etc. E eu tenho que dizer que eu me surpreendi muito com essa leitura. Ele tem, sim, as suas partes devagar, as suas partes entediantes, mas eu acho que esse era exatamente o ponto que o King queria que a gente percebesse. Eu acho que ele fez isso justamente para que a gente se sentisse dentro da história com o personagem. Quem leu, né, e não gostou, óbvio que você tem direito à sua opinião, a leitura não funcionou para você, mas eu tenho que dizer que a minha resenha sobre ele será positiva. Então, vamos ver sobre o que se trata esse livro. Bom, a premissa do livro é a seguinte: temos 100 garotos. 100 garotos são selecionados para essa marcha. A recompensa que eles terão no final dela, quer dizer, a recompensa que ele terá, porque dessa longa marcha só sobra um, desses 100 garotos só sobram um. E a recompensa do vencedor será o que ele quiser pro resto da vida. Sim, o desejo dele será atendido pro resto da vida dele. Só que tem algumas regras, né, durante essa marcha. Você não pode parar, você não pode diminuir o ritmo e nem andar rápido demais. Você tem que se manter ali num ritmo que é pré-determinado ali pelos organizadores da marcha. Se você parar ou se você diminuir o ritmo, você é eliminado da longa marcha. Simples assim. Então você tem que se manter em movimento e andando, e acredite ou não, só resta uma pessoa no final, só uma pessoa irá ganhar o grande prêmio. E é nessa premissa que eu comecei a ler esse livro. Se você for começar a leitura com altas expectativas, não rola. É o seguinte, normalmente, nos livros, normalmente a gente tem uma introdução, né? Sobre o que é o livro, o que está acontecendo ali no livro, qual o contexto que está acontecendo ali no livro. Nesse livro aqui, isso não acontece. Isso foi um dos pontos que me pegou muito, porque a gente já é jogado ali no acontecimento que tá acontecendo, tudo que tá rolando já, e aí não tem essa explicação sobre o que tá acontecendo. A gente sabe, né, o King explica no decorrer do livro, ali no começo do livro, ali enquanto as coisas vão acontecendo, o que é a marcha. Ele explica enquanto as coisas vão acontecendo. E aí é assim que a gente descobre como que funciona, quais são as regras e etc. A gente também é apresentado ao Roy, ou Ray, acho que é Ray, o nome do protagonista, e às pessoas que vão ficar ao redor dele durante essa marcha, né? E como sempre, já vem logo de cara aquele personagem que você começa a ler a descrição dele,
o diálogo dele e você olha pra ele e você já fala, esse daqui eu vou torcer pra que vá primeiro. Tem personagem assim também, característica do King, personagens odiosos, né? Eu tenho que dizer que eu fui muito envolvida nessa leitura. Assim, essa leitura me cativou de um jeito que vocês não têm noção. Foi uma leitura que eu comecei e assim, eu não queria parar. Ele tem umas partes que você fala, nossa, que chato, nossa, pra que falar isso, né? Pra que escrever isso? Pra que detalhar isso? Mas são coisas que, como ele é um livro curto, ele tem menos de 300 páginas, se eu não me engano, são partes que passam assim também, passa muito rápido. Então, apesar dessas partes assim, eu fiquei muito envolta na leitura, me envolvi muito com o personagem principal e também com os personagens em volta dele, as amizades que ele fez durante a marcha, né? E apesar dessa falta de explicação, né, sobre o que tá acontecendo, em que época se passa, tudo isso fica por conta da nossa imaginação, como já acontece em alguns livros do King, né? Mas pode ser um ponto que dê aquela... então, pode ser um dos motivos da minha nota para esse livro ter sido 4. Porque eu realmente senti falta disso. Eu acho que ele podia ter umas 10, 20 páginas explicando pra gente. É uma coisa que eu fiquei muito curiosa pra saber. E assim, ficou por conta da minha imaginação. Não é ruim, não. Mas eu queria uma explicação assim mais dita. Outra coisa que me deixou muito conectada com esse livro foi acompanhar a jornada do Ray. Não só a jornada física, porque era uma prova física, porque é uma prova na qual você tem que caminhar e não pode parar. Mas foi ver como a mente enfrenta essas jornadas, porque a gente passa a ver que não é uma batalha somente física, né? Você não fica batalhando ali pra não parar. Você fica também batalhando com a sua mente, porque a sua mente diz pra você, você precisa parar, você precisa descansar, você precisa, né? Você tá faltando energia, né? E aí a gente acompanhar a mente do Roy, né? Pra ele, tipo, acompanhar a forma que ele divagava, às vezes, sabe? O jeito que a mente dele viajava, assim, e ela ia em busca de conforto em alguns lugares. E assim, isso me fez questionar muito, me fez refletir muito sobre como a gente enfrenta, né, os momentos de dificuldade que a gente passa na nossa vida mesmo. Às vezes a gente tá passando por aquele momento complicado, né? E às vezes a nossa mente tenta trollar a gente, né? Tenta deixar a gente mais pra baixo ainda, né? Fazendo a gente pensar às vezes demais sobre aquilo e não aproveitar o momento que tá tendo ali. Então, eu acho que foi um livro que me fez refletir muito. Eu não esperava isso sobre esse livro, já que é um livro tão odiado aí pelos fãs do King. E ver como ele me envolveu, como ele me tocou e me fez refletir, me deixou muito feliz, porque foi uma leitura na qual eu aproveitei muito, na qual o debate foi muito legal lá junto, né, com o pessoal, cada um levantou suas questões. Como foi um livro que muita coisa ficou a cargo da nossa imaginação, ele rendeu muita discussão. Inclusive agradeço as meninas que participaram, os meninos também que participaram, agradeço demais vocês pela participação. E esse livro aqui foi incrível. Outra coisa que esse livro também me fez questionar foi a questão de até onde estamos dispostos a ir para alcançar os nossos objetivos. Porque quando você entrar na marcha, você tem o objetivo de ganhar lá o prêmio, e mesmo que você entre pensando, não sei o que eu vou querer ainda, você já entra com esse objetivo. E isso acontece também na nossa vida. Outra coisa que esse livro me fez parar pra pensar também foi como até onde a gente está disposto a ir para atingir os nossos objetivos. A gente está disposto a sacrificar algumas coisas? A gente está disposto em deixar algumas coisas para trás? Deixar algumas pessoas para trás, às vezes? Então, outro ponto muito reflexivo que esse livro trouxe pra mim, pra minha pessoa, né? Claro que tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião e como o livro me atingiu, né? E eu tô curiosa pra saber também, deixem nos comentários como esse livro afetou vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, pode deixar também nos comentários, liberado, não tem problema. Ninguém é obrigado a gostar de um livro.
mas eu tô trazendo pra vocês a minha experiência com essa leitura, que eu achei que foi muito boa. Então, a minha recomendação pra vocês é que leiam livros. Se vocês gostam de livros que fazem vocês pensarem, que fazem vocês refletirem, eu acho que ele funcionou assim pra mim, então eu recomendo pra vocês por causa desse quesito também. Eu espero que ele seja um livro que faça vocês refletirem, vocês pensarem, vocês colocarem vários pontos aí na mesa, né? E analisarem aí e repensarem algumas coisas, talvez. Pode ser uma boa também, porque eu parei e repensei algumas coisas também. Como vários livros do King, esse livro aqui tem algumas descrições que podem ser um pouco gores demais. Então, se você não gosta de descrição gore, de livro com gore, esse livro aqui tem um pouco. Não é muito, são poucas descrições, mas tem um pouquinho, né? Eu acho que é um ponto que o King sempre tenta colocar ali, né? É aquela pimentadinha na história, então tem um pouquinho de gore. Se você não gosta, leia, mas com responsabilidade, ou não leia também, né? E isso vai de cada um. Eu tô deixando um aviso aqui pra vocês. Esse livro não é um livro de terror. Eu acho que ele se encaixa bastante em uma distopia, com um pouquinho de suspense, talvez. Porque você não sabe, né, o que vai acontecer durante o livro, quais são as possibilidades ali. E como ele te faz pensar bastante, ele tem alguns momentos que você fica pensando o que vai acontecer em seguida. Pô, isso aqui acabou de acontecer, o que mais pode acontecer? Então é um livro bastante assim, que você fica ali na espreita, assim, um suspensezinho de leve, bem de leve, tá? E aí ele tem essas descrições gore, então fica o aviso aí pra quem quiser ler ele. Então, como eu já disse pra vocês, esse livro aqui foi um livro de 4 estrelas. Eu acho que A Dança da Morte eu também dei 4 estrelas. Eu acho que ele foi tão bom quanto, me trouxe reflexões tanto quanto A Dança da Morte, apesar de ser um livro muito mais fino. Então a minha nota pra ele foi 4. O ponto negativo foram algumas partes ali mais lenta e a falta de uma introdução. Eu senti isso, que faltou uma introduçãozinha. Sei que é típico do King, mas eu tenho que levar em consideração que eu senti muita falta. Então minha nota pra ele foi 4 por este motivo. Bom, sobre o livro é isso. Essa foi a minha resenha sobre A Longa Marcha do nosso mestre King. Ele foi leitura do projeto. Agora teremos o outro livro do projeto, que vai ser A Zona Morta. Então, se você quiser ler ele com a gente, ainda dá tempo de entrar. Lá no meu Instagram tem tudo. Se você passar no meu Instagram, não esquece de passar e conhecer os outros projetos que eu tenho, que é a Bookjar e o meu clube de True Crime, Casos Notórios. Eles estão todos lá, né? Casos Notórios até tem um Instagram próprio que chama Casos Notórios mesmo. Mas eu vou deixar pra vocês o link na descrição também. E essa foi minha resenha de hoje pra vocês, esse foi o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu sou uma exceção aí nos fãs que curtem, né, A Longa Marcha. Tenho que dizer que o pessoal do grupo que leu, a grande maioria gostou. Se eu não me engano, acho que teve 1 ou 2 ali que ficaram ali... acharam a leitura enrolada, né, quase dormiram lendo, então assim... É um livro, assim, que a grande maioria gostou, mas também teve gente que não gostou na nossa discussão. E eu acredito que tudo ajudou a enriquecer muito mais o debate. E, inclusive, teve pontos ali que levantaram que fez algumas pessoas repensarem a nota que elas deram pro livro. Então, assim, foi muito legal. Por isso que eu digo que eu gosto muito de leitura coletiva. Ainda mais sobre livros do King, que normalmente trazem grandes reflexões, né? Grandes pontos de vista, assim, vários pontos de vista, né? Então, eu tenho que dizer que eu gostei muito. Então, eu deixo meu convite pra vocês, pra ler Zona Morta com a gente. Eu também finalizei Salem, né? E aí, agora eu vou ler A Zona Morta e também vou tentar intercalar com o Iluminado, ou vou ler o Iluminado em novembro, não sei. Eu trago aqui pra vocês mais novidades nos próximos vídeos, eu digo aí o que eu decidi. Mas, normalmente, no meu Instagram, essas coisas assim, mais sobre as leituras assim, normalmente sai lá primeiro. Às vezes eu decido pegar o livro e ainda não tenho um vídeo bolado,
ou o vídeo já saiu, e aí vai ficar pra depois. Então, normalmente lá eu sempre solto instantâneo se eu começo um livro. Então, se você quiser saber das coisas mais rápido, tipo uma leitura coletiva, eu vou tentar trazer pra cá, óbvio, em primeiro lugar, mas às vezes acaba passando. Então, se você quiser me seguir lá no Instagram pra acompanhar tudo mais de perto, eu vou deixar o arroba aqui pra vocês, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e um comentário aí sobre essa leitura, ou simplesmente dizendo se você gostou, se você quer ler, ou se você nem gostou da premissa. Deixa um comentário aí pra mim saber. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!